Meus prezados amigos e amigas, muito bom dia. Vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu quero te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar dos novos vídeos. E hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas. Esta mensagem foi escrita no dia 16 de maio de 2018. E ela começa assim: havia a praça, àquela hora da noite escura, sendo invadida pelos tanques de guerra. Em minhas lembranças, vejo-o surgindo de todas as partes em meio ao fogo e à fumaça das explosões, lentamente estacionando na praça, que pouco a pouco foi completamente tomada pelo exército hostil. Era uma noite do verão de junho de 1941. O céu seria claro se não fosse a fumaça densa. E o cheiro de guerra que entrava pela casa aterrorizando a nós todos, que pelas frestas das janelas assistíamos atônitos à chegada do inferno. Eu sentia medo, um medo que me congelava por dentro e corroía minhas entranhas. Eu era muito jovem, contando com meus recém-completos 14 anos, e já tinha ouvido as mulheres mais velhas contarem os horrores das guerras, quando os soldados transformavam-se em animais perversos e cruéis. Encolhi-me no canto da sala, próxima da janela, no apartamento do segundo andar onde morávamos, e vi os soldados saindo ordenadamente dos tanques de guerra e chegando até as portas das casas. Tudo acontecia como num filme em câmera lenta. O silêncio também lentamente foi sendo invadido por gritos e choros, a princípio baixos e suplicantes, denunciando a chegada dos martírios, até então apenas imaginados. Logo se podiam ouvir os gritos alucinantes de dor e revolta daqueles que vivenciavam o horror. Sons, em sua maioria, denunciando o sofrimento feminino e infantil. Nossos homens, muito provavelmente, assistiam inertes e silenciosos, com suas vozes assassinadas, assim como suas almas. Entrei em estado de choque quando ouvi as batidas na porta estreita da cozinha no andar de baixo. Pude imaginar as tábuas azuis desbotadas se soltando, vencidas pela fúria do soldado faminto por violência. Imaginei-o insaciável. Seguiu-se o som de seus passos, as botas ágeis, 1 degrau, 2 degraus, tum, tum, tum. Senti o líquido não contido em minha bexiga a descer pelas minhas pernas. Pensei nas crianças menores que estavam no andar de cima, no quarto da nona, escondidos no armário de fundo falso. Tive um rápido instante de resignação ao pensar que muito provavelmente seria eu a vítima primeira e talvez o soldado saciasse seu desejo doentio por ali mesmo, no segundo andar, poupando os demais. Ouvi meu pai gemendo baixo no outro canto da sala. Era possível ouvir seus pensamentos, o medo e a angústia explodindo por dentro, os joelhos batendo um no outro descontroladamente. Não havia por onde fugir. Eu estava ali e meu pai nada podia fazer para me salvar. Eu preferia que ele se fosse e não presenciasse a cena fatídica. Eu não conseguia olhar para ele, embora minha criança íntima suplicasse por sua proteção. Não, os pais não eram heróis, pelo menos não quando havia guerra. Seu cheiro fétido de sangue e violência me embrulhava o estômago, fazendo-me ter náuseas. Vomitei sobre meu vestido já encharcado de suor. Com meus olhos fechados, podia ver seus olhos insanos, a olhar por todos os lados, o algoz em busca da vítima. O rosto enegrecido pela fumaça, o rosto marcado por uma cicatriz ainda em carne viva, e que por si só trazia a marca impagável de sua violência. Então fechei meus olhos com mais força. A respiração curta trazia um ar que mal chegava aos pulmões. Meu pai silenciou por completo após meu grito abafado e meu choro incontido anunciarem meu martírio próximo. Um segundo antes do grito eu já sabia as próximas cenas. Foi como uma dança e, embora eu nunca houvesse visto ou dançado, já conhecia os passos seguintes. Senti seus braços rígidos me enlaçando a cintura por trás, a dureza de seu capacete pressionando minha nuca. Então ele me virou de frente para si, com um único gesto, rasgou meu vestido e me penetrou fortemente,
1, 2, 10 vezes. Senti o sangue quente escorrendo pelas pernas, testemunha de toda aquela violência. Depois, surgido não sei de onde, veio outro soldado, e depois outro e outro, até que caí desacordada de vez. Penso que me deram por morta. Não sei quanto tempo se passou, provavelmente algumas semanas. Em meus delírios febris, eu chamava por um anjo que me levasse para longe dali. Quando acordei, sentia dores quase insuportáveis pelo corpo inteiro e na alma. Mal consegui enxergar com meus olhos inchados e fui grata por isso. Assim não precisava olhar nos olhos dos outros e ver o horror para sempre gravado. Ainda sentia o gosto do sangue na boca, onde faltava boa parte dos dentes. O tempo passou sem que eu tenha alguma lembrança mais clara. Realidade e ilusão se confundiram em minha mente traumatizada. Lembro-me que, quando eu soube do fim da guerra, não estava mais com minha família, e mesmo anos depois eu não tive nenhuma notícia deles. Não guardei lembranças de seus rostos ou seus nomes. O cheiro doce de torta recém-tirada do forno, o som alegre dos passos do papá, chegando elegante com seu chapéu de feltro, as risadas das crianças. Permaneci naquele asilo para desabrigados até o fim de meus dias. Em alguns momentos eu era calma e doce, quando minha mente cansada conseguia fugir das lembranças torturantes. Mas nos outros momentos, tudo era o amargo da dor e angústia. Revivi a cena 500.000 vezes durante todos os anos que se seguiram. Poucas vezes supunha-me viva. Achava que havia morrido e agora vivia em um inferno escuro e frio, solitário e louca. Quando desencarnei, voltei ao antigo lar e muito tempo ainda perambulei pelo apartamento, ou pelo que restou dele, tomado pelos invasores. Até que finalmente meu pai apareceu no mesmo canto da sala e, com olhos abundantes em lágrimas, ressuscitou a voz assassinada e, ajoelhando-se diante de mim, pediu perdão. Hoje percebo que direcionei meus sentimentos de revolta àquela figura paterna, incapaz de me poupar tamanho sofrimento. Como mecanismo de defesa, talvez, pela minha incapacidade, não odiei os soldados malfeitores. Não me lembrava deles como seres humanos ou indivíduos. Eles não tinham nomes, rostos ou vozes. Eram apenas as lembranças confusas do horror que se perderam com o tempo. Apenas os fatos em si permaneceram, como lembranças que volta e meia me assombram, e a dor volta a me entorpecer os sentidos. Sou tomada pela mesma angústia e o medo ainda me paralisa, mesmo depois de decorridos quase 80 anos. Assinado Ana Lívia, pela médium Eliane. Bom, meus prezados irmãos e irmãs, o horror da guerra, o terror da guerra, principalmente expondo a fragilidade das crianças e das mulheres. A guerra que transforma homens em feras, monstros destruidores, sem consciência e nem alma. E esta cena aqui relatada, provavelmente na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945, e em 1941 estávamos em plena vivência da Segunda Guerra Mundial. E a Ana Lívia, uma menina de 14 anos, passou por toda essa experiência que trouxe para ela um trauma terrível. Quando você ouve o relato da mensagem, você imagina o horror que ela passou. Mesmo depois de ter passado mais de 80 anos, ela ainda continua vivenciando as mesmas cenas, as mesmas emoções do horror que compôs a sua vida. Mas nós precisamos entender que nada é por acaso. Ela não nasceu naquele lugar para vivenciar aquela terrível experiência por acaso. Tudo é lei de causa e efeito. Todos esses acontecimentos, mesmo aqueles que envolvem pessoas tão fragilizadas, têm uma razão espiritual de ser. E de todos os horrores acontecidos, logicamente o estupro é um dos mais aterrorizantes. E principalmente o estupro coletivo, que é capaz de produzir os piores traumas. Mas a lei de causa e efeito, diante dos horrores como esses aqui cometidos, produzem situações escabrosas. O indivíduo estuprador, o soldado estuprador, acaba sendo colocado na situação de fragilidade, reencarnado como uma menina, uma criança que vai passar pelas mesmas situações que ele produziu, que ele criou na vida de outras pessoas. A lei de ação e reação, ela não dá tréguas.
nós vemos situações terríveis de crianças que são geradas e desenvolvem tumores cancerígenos mesmo antes de nascer. Crianças na mais tenra idade lutando pela vida, portando os mais diversos sofrimentos. E somente muito conhecimento e uma compreensão muito profunda nos põe na situação de compreender que nas leis do universo se conjugam amor e justiça, e todos com muita intensidade. E a ótica da justiça divina nos coloca numa situação inegociável, intransferível, de termos que viver, de termos que passar por todas as experiências que nós impingimos na vida do próximo. Se somos capazes de trazer harmonia e felicidade para os outros, nós vamos passar pela harmonia e felicidade que nós produzimos na vida das outras pessoas. Cada gesto de bondade que nós formos capazes de produzir na vida das outras pessoas aprimorará o nosso espírito, nos tornando pessoas cada vez mais iluminadas e longe de ter a obrigatoriedade de viver em situações como estas aqui que a Lívia viveu. Então, diante de uma tragédia como essa vivenciada por essa jovem, você acha que seria possível esquecer para voltar a tomar as rédeas de sua própria vida? Não. Esquecer não, porque nós não esquecemos de absolutamente nada. Esquecemos temporariamente enquanto estamos num corpo físico diante da reencarnação. Mas à medida que retornamos ao plano espiritual, nós vamos retomando a consciência de absolutamente tudo que fizemos. E também de tudo o que aconteceu conosco. Se você considerasse que esta menina era um ser criado nesta vida, sem nenhuma culpa, na mais plena inocência, vivenciando uma tragédia dessa, então estaríamos diante de algo extremamente injusto, em que ela passa por toda uma tragédia dessa, sem nenhuma proteção espiritual e sem nenhuma ligação com algo que pudesse justificar tanta tragédia. Mas vai chegar um momento em que ela vai tomar consciência das verdadeiras razões que motivaram a sua encarnação, que a trouxeram para viver uma situação tão trágica como essa. E aí você encontra as causas reais, porque o acaso não existe. Quem entra numa tragédia dessa é porque está ligado a eventos altamente destrutivos relacionados a outras pessoas. Se nesta vida ela veio para passar por isso, isto é uma colheita. Porque nada na sua atitude nessa vida justificava a sintonia com uma tragédia como essa. Mas se há uma colheita, é porque houve um plantio. E às vezes é preciso que o espírito tenha amadurecimento suficiente para suportar o plantio. Porque às vezes a vivência do plantio é mais trágica do que a própria vivência da colheita. Retornar às lembranças passadas, às situações destrutivas, aquilo que se fez, aquilo que fez para merecer tanta destruição, tanta dor, tanto sofrimento, é mais terrível do que suportar a própria dor, já imaginando que é inocente, que não merece. Porque a própria ideia do não merecer, a própria ideia da injustiça, funciona como se fosse um escudo. Nós nos protegemos diante disso. Às vezes estamos passando por necessidades, por doenças, por desequilíbrios, e olhamos à nossa volta e nos escudamos, nos escondemos atrás da capa de que aquilo nós não merecemos, de que Deus é injusto, e às vezes nos revoltamos contra sofrimentos, e lá na frente vamos descobrir que nós fomos os causadores de cada uma das coisas boas que acontecem em nossa vida, mas também somos os causadores das tragédias e infelicidades que vêm visitar a nossa vida como forma de reajustar-nos diante das leis de Deus. E ela precisa então desenvolver uma energia de fortalecimento interior. Tudo isso aconteceu com ela, mas ela não morreu, ela continua viva. E a partir do momento que ela se fortalecer, ela pode transformar-se, mudar para um outro patamar, porque se ela precisa perdoar essas pessoas para dar continuidade à sua própria vida, ela precisa também de perdoar-se e provavelmente de ser perdoada, porque não há efeito sem causa. E assim é a nossa vida, a minha e a sua. Quando formos visitados por algum tipo de sofrimento mais intenso, aprendamos a nos perdoar, aprendamos a perdoar, para que a nossa vida possa continuar. Essa menina está parada há 80 anos
na vivência de uma situação traumática. E se ela descobrisse neste momento as verdadeiras causas, aí seria loucura completa. Porque uma coisa é justificar na nossa mente que alguém nos fez mal, mas a outra, muito mais pesada, é ter as lembranças objetivas, saber o que nós fizemos com as outras pessoas. E isto pode ser mais pesado e sofrido do que lembrar do que os outros fizeram conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.